transmitida na íntegra aqui pelo programa Os Pingos nos Is. O presidente tratou vários assuntos, respondeu as perguntas dos nossos comentaristas com exclusividade e agora chegou o momento da análise, os destaques, os principais pontos dessa fala do presidente da República. Eu começo com o José Maria Trindade. 3 minutos para você fazer a sua leitura sobre essa fala do presidente, Zé Maria. Esta conversa do presidente Jair Bolsonaro, né, com o Brasil, esta é a ideia, ele fica mais descontraído e aí a gente tem mais oportunidade de saber exatamente o que pensa o presidente Jair Bolsonaro. E sem intermediários, né? Sem aquela história de alguém dizer que o presidente quis se referir ali, não, ele diz claramente. Olha, quando ele fala do homem do campo, quando ele fala da aposta do governo sobre a agricultura brasileira, realidade, é uma realidade. E no momento em que a economia está sendo retomada e que a agricultura, o agronegócio no Brasil está de vento em popa. Tudo porque o presidente Jair Bolsonaro escolheu a ministra Tereza Cristina exatamente para representar o setor e fez muito bem porque trabalhou internacionalmente a agricultura do Brasil, os produtos brasileiros, né? Sobre a agricultura familiar, eu fiz uma pergunta exatamente sobre os assentamentos. 2 perguntas, na verdade. É que alguns assentamentos foram, no passado, né, criados e se transformaram em chácaras de bacanas, né? Aquele lugar de passar final de semana, compraram. É irregular. E aí o governo está dizendo o seguinte: quem comprou de forma irregular assentamento vai perder e cometeu um crime. É um crime vender e um crime comprar também. E a agricultura familiar, ela não disputa com o agronegócio. O agronegócio é outra coisa, altos investimentos, produtividades, é outra história. Mas a agricultura familiar precisa do apoio mais próximo ali do Estado e não só crédito, mas crédito também. E é o que faz o governo, inclusive através de investimentos do BNDES, né? O presidente reclamou da ministra Rosa Weber, mas nós já falamos aqui de que um juiz que insiste em abrir um inquérito que o Ministério Público diz não precisa e a defesa diz não, e ele define por um lado que ninguém sabe, o lado dele, isso não é correto e o presidente se mostrou bastante irritado. Agora, sobre o Sérgio Moro, o presidente pegou pesado, né? O pessoal do Podemos está dizendo que o Sérgio Moro traiu o partido e o presidente diz que ele é traíra e mentiroso. Se essa peste de traíra pega, a situação se complica, né? Sobre, finalmente, a Argentina, o presidente tem razão. Veja bem, a Argentina está tentando controlar a internet. Veja, controlar a internet. Essa história de regulamentação, impedir publicações e colocar circunstâncias e colocar óbices, isto é o caminho de controle. Mas eu antecipo, isso não dá certo. Vários governos tentaram fechar e proibir a internet, mas esse meio foi inventado no ambiente militar a internet foi inventada por militares para evitar a descontinuidade de informação. É por isso que ela passa por vários computadores. Então é impossível travar totalmente a internet e dificulta, mas ninguém no mundo consegue mais interceptar a internet. Vamos passar a bola então para o Fiuza, para a gente ouvir a análise dele sobre a live do presidente nesta quinta-feira. Pois é, Aros, você veja que esse tema da reforma agrária, né, muito importante no país há muitas décadas, e já foi a reforma agrária uma grande bandeira, né, desses decalques aí que eu acho que confundem mais do que ajudam, mas enfim, já foi uma grande bandeira de esquerda, né? Dentro destas caricaturas, a reforma agrária era a bandeira, a preocupação daqueles que, sendo de esquerda, progressistas, são altruístas, igualitários, pensam nas minorias e, portanto, queriam lutar pelo direito àqueles que são os camponeses, os menos favorecidos,
a ter seu pedaço de terra, contra o que seria, né, nesta lenda supostamente ideológica da política, contra a direita, que seria dos grandes proprietários rurais, dos latifundiários, dos grandes ruralistas. Pois bem, você veja que este governo, e o juízo que a gente faz aqui é apenas sobre o que a gente vê, né? A gente não tem nenhuma preconcepção. Esse governo, ele bate recordes de titulação de assentamentos. Ou seja, este governo, independentemente dos decalques, e até o presidente recentemente falou sobre isso, que não é uma batalha entre direita e esquerda, e segundo ele, do ponto de vista dele, evidentemente, é a batalha do bem contra o mal. O que dá para a gente dizer é o seguinte: um governo que se mostra operativo na capacidade de aumentar a titulação de terras, né? Notadamente entre pequenos proprietários, né? E aí eu fiz essa pergunta: o que fazer para tornar o projeto de assentamento mais eficiente do que outros no passado, né? Projetos de reforma agrária que tinham esse problema, muitas vezes levavam os candidatos a ocupar as terras, mas eles não permaneciam lá por falta de condições, ou de conhecimento, ou de apoio para a sua sobrevivência. Então, o presidente do INCRA estava explicando os critérios adotados para que a escolha dos candidatos a receber a titulação fosse feita também contemplando as suas condições para permanecer na terra. Então, isso é muito interessante a gente observar, porque quebra alguns desses mitos, né, que atravessam aí a política brasileira. E, para concluir, evidentemente que o Supremo Tribunal Federal voltou a ser assunto do presidente. Ele assinalou 2 pontos que o Zé já mencionou. Um dessa prorrogação feita pela ministra Rosa Weber, do inquérito lá envolvendo Covaxin, que é, como a gente sabe, aquele panfleto levantado na CPI do Renan Calheiros e incensado pelo consórcio, né, que transformou Renan Calheiros no herói da ética e da vida no Brasil. E está aí a ministra Rosa Weber dando sequência a essa ação política da famigerada CPI do Renan Calheiros, porque não houve não havia indícios suficientes para continuar a investigar o suposto caso de corrupção da Covaxin no governo federal. E ele mencionou também, como o Zé também já assinalou, ele fez uma referência ali direta no estilo popular irreverente, né, que caracteriza o presidente Bolsonaro. Ele chamou o Sérgio Moro de, além de traíra, mentiroso, por conta da conclusão da Polícia Federal de que não encontraram sinais de interferência do presidente na instituição. Mestre Augusto. Olha aqui, Carlos, primeiro eu preciso advertir o meu irmão caçula e o Fiuza, que estão notando aqui, um dos nossos amigos do chat notou que ele fez o seguinte registro, que o Guilherme muda de casa todo dia. Antes que o Guilherme seja denunciado aí por sinais exteriores de riqueza, eu explico que são diferentes aposentos. São muitos enquadramentos possíveis, é isso. Cara, por isso o fundo é diferente, né, Fiuza? Então, mestre, em busca de um bom sinal de internet. Não é nem tanto pela cenografia, é mais pela conexão. Pela conexão. Bom, o presidente, ele está justificadamente irritado aí com o Sérgio Moro, que chamou de traíra e mentiroso, aí porque continuam explorando essa história aí do processo, processo do inquérito, sei lá, investigação, que a Polícia Federal já enterrou e os ministros insistem em ressuscitar, ministros do Supremo. Eu não sei se foi a Rosa, deve ter sido a Rosa Weber, assim, que disse que fez questão de lembrar que esse tipo de crime pode resultar na detenção do presidente. É muito cinismo e é muita petulância, né? Além disso, eu destaco o seguinte, que os jornais não noticiam nada, mesmo, que seja positivo para o governo. Acaba de informar o presidente do INCRA, eu não sabia,
que o número de títulos distribuídos, já regularizados neste governo, ultrapassa a soma dos governos FHC, Lula e Dilma. Nenhum jornal deu. Nenhum jornal. Eles preferem dizer que o MST ainda luta pela reforma agrária, que não haverá, não é necessária.